Inicia agora o Raio-X Sporting desta semana. Um bem-aja a quem nos está a ver lá em casa e vamos, desde já, aos destaques. À margem do Congresso Futebol Talks, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, mostrou preocupação com as condições dos clubes em Portugal. Artur Gomes assinou contrato com o Sporting até 2026. O extremo brasileiro está radiante por cumprir o sonho de chegar a um grande clube. As declarações do médio para ouvir neste Raio-X Sporting. Esta quarta-feira há jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting estreia-se na edição deste ano da Champions diante do Eintracht de Frankfurt. Vamos então iniciar o Raio-X Sporting, como sempre, com as perguntas rápidas. Antes de mais, muito boa noite ao Miguel Braga, ao Pedro Azevedo e também ao Manuel Fernandes aqui neste Raio-X Sporting. Começando pelo Miguel, muito boa noite mais uma vez. O Sporting a regressar às vitórias. Era esta a resposta que os jogadores precisavam, que queriam dar e que os adeptos também pretendiam. Boa noite, sim, era a resposta também que o nosso treinador tinha dito que era essencial voltarmos às vitórias, voltarmos a conquistar os 3 pontos, ainda para mais com uma excelente exibição, o objetivo foi cumprido. Manuel Fernandes, mais uma vez, muito boa noite. Olhar para esta semana é olhar para a estreia do Sporting na Liga dos Campeões e logo com uma deslocação à Alemanha. O que é que acha que vai acontecer na Alemanha e o que é que espera dessa estreia? Boa noite a todos. O que eu espero é um excelente jogo e um bom resultado do Sporting, mas Rubén Amorim já deve estar preparado porque o último jogo do Frankfurt foi um jogo muito forte. Eu vi o jogo e foi um jogo em que tiveram inspirados e o Rubén sabe como é que há de contrariar esta equipa do Frankfurt e acreditamos que os jogadores vão dar uma boa resposta e fazer um bom resultado. Pedro, penalti assinalado na Luz já no tempo de descontos. Houve motivo para assinalar grande penalidade? Boa noite a todos. Foi um lance que gerou muita polémica, muita discussão. Mais à frente vamos analisar um pouco o lance e dar a opinião sobre o mesmo. Muito bem. Estes momentos vão certamente ser todos analisados no Raio-X Sporting, que tem início agora. E começamos com declarações do presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas. Vim aqui em virtude do mote de ser o futebol em 2030 e enquanto presidente de um clube, de um dos grandes clubes em Portugal, com todo respeito por todos os outros, sinto-me bastante preocupado para como os clubes, nomeadamente os clubes que são responsáveis por manter Portugal no ranking na Europa. Estou muito preocupado com as condições com que temos para competir em 2030. A competitividade do nosso país preocupa muito, comparando com as outras ligas com quem nós competimos e, de facto, cada ano que passa mais preocupado estou. Muito se fala e muito se tem-se falado agora que terminou o período da janela de mercados sobre a venda de jogadores e eu convido a todas as pessoas que analisem com cuidado os relatórios de contas dos 3 grandes e vão constatar que se não fosse a receita extraordinária com a venda de jogadores, jamais estas 3 equipas teríamos condições e ter orçamento para competir numa competição como a Liga dos Campeões. A verdade é que os nossos orçamentos são limitados pelas condições económicas do país. Temos um país, infelizmente, cada vez mais marginal na Europa, com pouco poder de compra, com um regime fiscal altíssimo e em que a soma de todas as receitas possíveis serão sempre
um valor muito inferior comparado às outras ligas. Por isso, no dia em que os clubes grandes, como o Sport, Benfica e Porto, não conseguirem fazer as vendas que fazem, não teremos qualquer capacidade orçamental para competir àquele nível. Conseguimos fazer, sim, porque há um trabalho extraordinário feito dos três grandes em potenciar jogadores, sejam formados, sejam comprados, e depois serem vendidos por elevadores elevados. Em relação ao Sporting, posso dizer que é muito positivo o Sporting hoje conseguir fazer vendas por esses valores elevadas e de uma forma regular. Recordo que nos últimos, as 3 maiores vendas da história do Sporting foram feitas nos últimos 2 anos e 7 das 10 foram feitas nos últimos 4 anos. Há cerca de 4 anos, 2018, quando nós chegámos aqui, víamos que uma das causas do grande gap que existia entre o Sporting e os outros rivais era exatamente essa questão. Os nossos rivais nos últimos 15 anos tinham feito cerca de 4 vezes mais de vendas do que o Sporting. Hoje é com muito orgulho, e quando falo orgulho meu, falo de todos os sportinguistas, que o Sporting hoje é um clube muito mais estruturado, muito mais preparado, sustentável e competitivo. E quando digo competitivo, digo lutar por todos os títulos das competições domésticas. E este tema, à margem do Congresso Futebol Talks, abordado por Frederico Varandas, presidente do Sporting Clube de Portugal, é o primeiro em análise neste Raio-X Sporting. Miguel, antes de mais, numa situação mais geral, qual é o comentário que há a fazer sobre estas declarações do presidente do Sporting? Acho que as declarações do Presidente, no fundo, demonstram a preocupação que existe com os agentes de futebol relativamente ao futuro do futebol neste país, porque, tal como o nosso Presidente disse, temos que olhar para o contexto onde estamos inseridos. Estamos, apesar de todos nós gostarmos muito de Portugal, percebemos que é uma economia que não tem o poder de outras economias com quem competimos no mundo de futebol. Temos, possivelmente, dessas economias, o regime fiscal mais elevado e que mais dificulta. Dá-se muitas vezes aquele caso que, relativamente à Turquia, por exemplo, que com o mesmo dinheiro o jogador acaba por receber mais, o que é bastante mais apelativo para os jogadores, e por isso é a preocupação de quem quer que alguma coisa mude, diria eu. Eu acho que o retrato que é feito e mesmo a explicação que o nosso Presidente faz relativamente à venda de jogadores é essencial para se perceber este modelo de negócio, o modelo de negócio possível atualmente em Portugal. Ora, se a UEFA, como já anunciou, se vai reestruturar a sua competição, diria que é urgente nós também começarmos a pensar reestruturar as nossas, e reestruturar no sentido de dar a tal mais competitividade europeia às equipas que verdadeiramente acabam por competir por esse ranking da UEFA. Acho que relativamente às vendas do clube, há de facto esse esforço que é feito. Se nós olharmos para os últimos e fizermos o comparativo de 5 em 5 anos do Sporting, percebe-se que o Sporting, de facto, hoje em dia está cada vez mais próximo dos seus concorrentes rivais, coisa que não acontecia no passado em termos de vendas, e isso tudo depois acaba por influenciar a capacidade que cada um tem para atacar as competições. Acho que é fundamental, obviamente, nós todos estarmos a trabalhar, e eu tenho dito essa frase várias vezes, para garantir a sustentabilidade do clube, e é perceber que mesmo com estas vendas elas são essenciais para garantirmos esse tal sustentabilidade e, obviamente, para se apresentarem contas diferentes daquelas que eram no passado. E também, a rematar, o presidente Frederico Varandas, com um clube muito estruturado, e também advém disso mesmo, dessas vendas e de toda essa capacidade que o Sporting tem tido a impulsionar também os seus jogadores. Além disso, há a valorização, que eu acho que obviamente não é única do Sporting, a valorização dos ativos, que neste caso são os jogadores, e dentro do Sporting, obviamente, há muitas vezes aquele trabalho que não é visto
que é difícil de se explicar, mas que tem a ver com as várias reestruturações internas que o clube passou, mas acho que em vários campos também já se consegue ver essa melhoria. Há uns mais visíveis. O nosso estádio, por exemplo, eu lembro-me desde que fui àquele famoso jogo entre o Manchester United e o Sporting, que inaugurou o nosso estádio, que dentro dos sócios e adeptos sempre houve o desejo de mudar as cadeiras, e de facto agora já estão diferentes, já temos o estádio todo verde, e é quase difícil imaginar que aquilo era às cores e parecia aquela construção de Lego infantil, em vez de ser uma coisa verde, bonita e muito Sporting. E eu acho que este é só um exemplo visível, mas poderíamos falar de vários outros departamentos onde está a ser feito esse esforço, que no fundo para dar mais condições internas, que obviamente vão ajudar o clube a desenvolver-se de outra maneira. Futuro do futebol português, o que é que se perspectiva? Eu, como digo, acho que tem que ser feito um esforço conjunto dos vários clubes. Acho que o nosso Presidente mostrou essa preocupação. Acho que ao falar na carga fiscal elevadíssima também é uma preocupação, mas aí os clubes não podem fazer nada. Única e exclusivamente o Governo ou a Assembleia da República poderão olhar para o futebol e perceber a indústria que o futebol é, a riqueza que traz para Portugal, e se queremos que essa indústria seja uma indústria e que consiga competir com a Europa, temos de lhe dar condições para competir com a Europa, porque assim vai ser muito difícil. Manuel, já agora, o que é que perspectiva também para o futuro do futebol português, sendo que há sempre esta questão de que é um país vendedor e o poder de compra é mais reduzido? É um facto, nós somos vendedores. Portugal, o futebol português normalmente consegue, através dos seus ativos, principalmente na formação, vender jogadores para os grandes clubes e para os grandes campeonatos europeus. E isso parece que não, mas dá uma certa força, um suporte financeiro muito grande às equipas. O Presidente disse muito bem, ele também se calhar não gostava de vender os melhores jogadores, mas é impossível segurar os melhores jogadores. E eu agora falo um bocadinho como jogador, se bem que no meu tempo era diferente, mas, por exemplo, o Mateus Nunes foi um jogador que, se calhar, na primeira fase, o Wolverhampton dava-lhe uma determinada verba e depois deu-lhe outra determinada verba, e naturalmente que o jogador olhou para o futuro dele, mas o Sporting fez um bom encaixe financeiro. Esta direção habituou-nos a que as aquisições nestes últimos 3 anos foram aquisições sempre válidas e com o objetivo do Sporting fazer uma equipa competitiva para lutar com os adversários. É bom lembrar isto a todos nós sportinguistas, que o Sporting, quando ganhava um campeonato, estava montes de anos a ficar, não era não ganhar campeonatos, era ficar afastado do título muito, muito prematuramente. E, portanto, o Sporting, é isso que o Dr. Frederico Varandas quis dizer, o Sporting hoje é um clube estável, nesse aspecto, competitivo, e joga de igual para igual com todas as equipas, e demonstrou nesses últimos anos que tem uma palavra a dizer sempre no campeonato. Demonstrou nestes últimos 2 anos e vai demonstrar este ano ainda, porque o Sporting vai fazer um bom campeonato. E quem também tem uma palavra a dizer, ou algumas palavras a dizer, é o novo reforço do Sporting, Artur Gomes. Muito feliz, realizando um sonho, né? Estou muito feliz de estar aqui no esporte e fazer de tudo para que eu recompense tudo aí, toda a confiança que foi depositada em mim. O esporte é um grande clube, estou muito feliz novamente de estar aqui, então é isso, é um sonho realizado. Como é que foi, Artur, esta tua primeira impressão do treinador? Foi muito boa, um grande treinador, me passou muita confiança na nossa primeira conversa, e com certeza vou trabalhar bastante para mostrar o que eu vim, né? Sou mais um aí para poder ajudar e com muito trabalho recompensar toda a confiança que ele depositou em mim. Artur Gomes é Leão e Miguel, mais uma opção para o Sporting, um plantel com mais uma solução válida, com um jogador que também pode vir a acrescentar ao clube.
Eu acho que o Artur vem, no fundo, para dar profundidade ao plantel, e o próprio Ruben Amorim explicou que ele é uma aposta se tivermos em conta alguns fatores. E que fatores são esses? No fundo, é o valor e a qualidade do jogador, o facto de ter da idade dos seus 24 anos, o potencial que o treinador acredita que ele tem e que pode trabalhar e evoluir o jogador, e o preço, que se juntarmos todos esses fatores percebemos que se enquadra dentro do projeto Sporting. Mas, como digo, acredito que a razão principal terá sido para dar a tal profundidade ao plantel. O Ruben, na conferência de imprensa, acho que ainda foi um bocadinho mais específico e deu o exemplo concreto que em certos jogos, baixando o pote, precisando baixar o pote, ou tendo jogadores amarelados, etc., que precisava de mais um ala, e que este jogador, ao ser observado, ao ter a formação no Santos, etc., já estava referenciado e por isso acabou por se concretizar. Espero que seja feliz, tal como ele disse tantas vezes na entrevista que está feliz. Eu espero que ele seja feliz e que todos os sportinguistas o sejam com esta contratação. Fala mesmo num sonho tornado realidade e, Manuel, é um jogador em que Ruben Amorim também poderá potenciar as suas capacidades. Uma coisa é que ele tem 24 anos, foi com esta idade que eu vim para o Sporting também, 24 anos. Isso é bom sinal, é bom sinal. E agora, este jovem é um jovem com características diferentes de todos aqueles que temos. É um jovem que, como o Miguel disse muito bem, que joga bem na profundidade, procura muito bem o espaço. E o Sporting é uma equipa que joga bem nas costas do último defesa e, portanto, pode aproveitar a velocidade dele, porque é um miúdo espontâneo, com velocidade, repentista, e eu acho que ele vem para ajudar. Irreverência também. E quê? Irreverência. Irreverência, é irreverente. Acho que o Sporting tem ali 3 ou 4 miúdos nas alas que são irreverentes, eles são atrevidos, gostam de arriscar. Agora, este é diferente, este tem umas características diferentes, este é mais objetivo, não é tão de driblar como as características, né, são um bocadinho diferentes, tanto do Trincão como do miúdo do Guimarães, do Rochinha e do Edwards, portanto são um bocadinho diferentes. Mas acho que o Ruben vai explorar bem as capacidades dele e vai-lhe dar oportunidades com toda a certeza. E Manuel, Artur tem aqui também a possibilidade de poder jogar a Liga dos Campeões, foi inscrito e, portanto, é também mais uma montra para este jogador, e os jogadores também obviamente ficam motivados por poder jogar ao lado dos melhores e evoluir lá. O Artur, com 19 anos, era titular do Santos. Eu conheço o Santos, eu estive lá um mês em Santos, visitei aquele clube, e aquilo é um clube dos grandes do Brasil. Está possivelmente a atravessar agora uma crise, como todos os clubes têm, mas era um clube com muita massa, com jogadores de muita qualidade, passaram por aquele clube grandes jogadores, o Neymar, o Pelé, é tudo daquela zona, é tudo daquele clube. E, portanto, são jogadores, e este miúdo para jogar no Santos com 19 anos é porque tem a qualidade. O Estoril foi buscá-lo e o Sporting agora aproveitou e fez um contato para ver se o valoriza também e para ele ajudar a equipa a atingir os objetivos. Artur Gomes é Leão até 2026. Sporting não perde. Daqui a pouco, neste Raio-X Sporting, não perca a análise às arbitragens da 5ª jornada da Liga Portuguesa. E agora falar de uma renovação. A renovação de o capitão do Sporting, Sebastián Coates, um jogador que é um exemplo dentro de campo, quer para os colegas, quer para os adversários, e que vai agora continuar ligado ao Sporting por mais tempo. Um desejo também do jogador. Acho que ele é um exemplo dentro e fora do campo. E temos que pensar que o Coates, ao dia de hoje, é o 20º jogador com mais jogos com a camisola verde e branca. São 286 jogos, se eu não estou em erro, com a particularidade de ser defesa e estar quase a chegar aos 30 golos marcados pelo clube. E para se ter uma ideia, o Jordão fez menos jogos que o Coates
no Sporting. Ou seja, isto valoriza o que o Coates tem feito ao longo destes anos e, como tu disseste muito bem, eu acho que ele é um exemplo dentro do campo da forma como se comporta, da forma como compete e também acaba por ser um exemplo fora do campo. E acho que é importante haver este sinal, tanto da parte do clube como da parte do capitão, de quererem manter essa ligação, de celebrarem o contrato por mais um ano e quando assim é, diria que todas as partes estão bem e que o Coates continuará com certeza a ser um exemplo para todos aqueles que estão na academia. É importante também perceber que um jogador estrangeiro que já tinha uma vasta experiência também no futebol internacional, um jogador que se sente em casa quando está no Sporting, em Alcochete, em Alvalade, em Lisboa. Claro, e porque acho que ele representa muito também dos nossos valores, daquilo que nós queremos demonstrar, que da forma como se deve estar em competição e no futebol, e acho que a forma como ele se comporta dentro do campo, como tu disseste, e o exemplo que ele é fora, são todos esses ingredientes que fazem disto... fazem com que isto tenha tudo sentido. E naquela tabela dos jogadores mais utilizados sempre do Sporting, agora o próximo objetivo do Coates é conseguir ultrapassar o Travassos, ou seja, só estamos a falar de nomes da história do Sporting que tiveram cá muito e que deram muito ao clube e por isso acho que é importante as pessoas perceberem que os anos passam, mas o Coates continua. E isso eu acho que é o fundamental. Manuel, falar de Coates é falar de um capitão à altura do Sporting. Um grande capitão. Acho que um capitão, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não é preciso, perante o seu grupo, tentar demonstrar que é superior a eles e que manda mais que eles. Não. O Coates, e eu estou a falar com conhecimento de causa, porque também se calhar fui o jogador com mais anos de capitão no Sporting, e o Coates é discreto, é um jogador educado, um jogador que ajuda e não censura. Um capitão não é só há capitães que têm a braçadeira, pensam que estão sempre a repreender os seus colegas e ele nada disso faz. E não deixa de ser um capitão à altura. Acho que ninguém é perfeito, toda a gente erra e, portanto, o mais importante nele é de facto a forma como ele tenta dizer ao seu colega que na próxima faz melhor para ele não se perturbar mentalmente. Agora, o Coates é dos jogadores com mais jogos no Sporting. E é bom saber, as pessoas pensam que o Coates já é velho. O Coates tem 31 anos. E 31 anos, qualquer jogador que joga nesta posição, experiente, com a classe dele, pode jogar mais 2, 3 anos, 4 anos, sem qualquer tipo de problemas. Portanto, faz uma vida regrada, é um jogador que muito posicionalmente dos melhores que eu conheci, em termos de posição, e depois é um jogador que de facto tem, o Miguel disse, e é uma defesa que marca golos. Portanto, acho que o Coates vai jogar no nosso clube mais 3 ou 4 anos e vai ser um capitão. Possivelmente irá bater o recorde de jogadores com mais jogos no Sporting se jogar mais 3 ou 4 anos. Porquê? Porque o primeiro é o Hilário, o segundo é o Rui Patrício, que passou-me a mim e ao Damas. O meu querido Damas, é o terceiro e eu sou o quarto. Portanto, ele vai-nos ultrapassar com toda a certeza se jogar com a regularidade que tem feito durante estes 2 ou 3 anos que ainda pode jogar no nosso clube. O Manuel tem mais de 400 jogos. Eu ficaria feliz se o Coates ultrapassasse. Quando o Rui Patrício saiu do Sporting, eu disse-lhe: Rui, eu quero que sejas tu a bater o meu recorde. Não é de jogos do Sporting, é de jogos do Campeonato Nacional. Porque o Rui Patrício ia bater o meu recorde de jogos no Campeonato Nacional. Mas do Sporting ele bateu-me. Porque passou-me a mim ou Damas. Ficou atrás do Hilário por 3 ou 4 jogos. Portanto, e o Coates, eu acho que ele vai passar isso tudo. Passamos diretamente para o próximo tema da Liga dos Campeões, porque estamos em semana de prova europeia. A Liga Milionária está de volta com o Sporting, com uma deslocação à Alemanha. Miguel, o que é que se espera desta estreia?
A Liga dos Campeões é o palco que todos os jogadores querem estar e onde todos os clubes querem estar. Acho que isso é o primeiro que temos de dizer. E depois temos que encarar este jogo, eu diria, da mesma forma que temos que encarar todos os jogos desta fase de grupos, é como uma pequena final que vamos ter pela frente. E obviamente, sabendo tudo o que está em causa, este é o espírito que temos que entrar, sabendo, obviamente, que vamos ter pela frente uma equipa que no ano passado, volto a repetir, ganhou a Liga Europa e por isso estamos a falar de uma equipa de topo da Europa e que ainda no último fim de semana, como o Manel disse muito bem, fez uma exibição de encher o olho. E por isso acho que temos que entrar concentrados, temos que saber o nosso valor, temos que valorizar, obviamente, o adversário, mas tentar fazer o melhor possível e ganhar o jogo. E todos os reforços do Sporting estão também na lista para a Champions, sendo também ali com a ressalva de que o Daniel Bragança, ainda contas com lesão, Também foi inscrito. Portanto, uma lista com aposta do treinador também nos reforços. Dá para os reforços também perceberem que são mesmo importantes e que foram contratações importantes. Da mesma forma, ou da forma como nós fazemos o plantel, e que o Ruben já tem dito isso ao longo destes anos que é treinador do Sporting, gosta de trabalhar com plantéis pequenos para todos sentirem que podem jogar no 11. Quando há plantéis muito grandes com 30 e 32 jogadores, há sempre um lote deles que sabe que nem aos convocados vai. E diria que é um bocadinho mais difícil de gerir esse grupo. Ele gosta de grupos coesos, gosta deste tipo de grupos mais curtos, mas que obviamente nós também podemos fazer isso porque temos depois a equipa B e o Sub-23 que continuam a dar jogadores e a dar talento à nossa equipa. E por isso, como digo, acho que é essencial entrarmos concentrados. As equipas alemãs, sabemos todas as frases que dizem do futebol relativamente às equipas alemãs e da forma como jogam, e por isso acho que é essencial corrermos muito. Vamos ter que correr muito, com certeza, porque se há coisa que eles fazem é correm de forma louca, até diria eu. E pronto, e é isso. Acho que cada vez mais são estes os jogos onde o Sporting quer estar e, como tal, temos de estar preparado para enfrentar estes adversários. Este ano com um tónico extra e diferente do habitual. Na semana passada já falámos um pouco sobre isto, mas estamos em ano de Mundial e, portanto, a competição também será reduzida a nível de espaço temporal, portanto, haverão mais jogos seguidos do que o habitual e, portanto, também será um desafio para os jogadores e para a equipa técnica. De todas as equipas, obviamente. Sim, mas aí o Manel poderá dizer melhor do que eu, mas eu acho que os jogadores gostam de jogar estes jogos e correm e vão buscar forças onde não têm para correr e para as coisas correrem bem. E eu acho que esses níveis de concentração, ou seja, precisamos de níveis de concentração elevadíssimos. Estamos perante as melhores equipas da Europa, são as 32 melhores equipas da Europa e, como tal, não podemos esperar outra coisa que não adversários muito fortes. E por isso o Sporting, quando entrar em campo na Alemanha, tem que entrar com esse pensamento e darmos tudo dentro de campo. Acho que é isso que se pede aos jogadores, é que quando o árbitro apitar, todos os sócios e adeptos sintam que os jogadores deram tudo. Manuel, e quando o árbitro apitar para o final do encontro esta quarta-feira, o que é que acredita que estará no resultado? Eu acredito sempre num bom resultado nosso. E acho que um bom resultado neste caso é não perder este jogo, que era muito bom, e digo isto porque vi o jogo no domingo, estive muito atento a esta equipa. Esta equipa joga naquele sistema que muitas equipas alemãs jogam, em 4-2-3-1, com 3 homens móveis por trás do ponta de lança, e quando atacam com 6 jogadores que criam moça em qualquer defesa, mas atacam de forma imprevisível, não atacam sempre da mesma forma. E, portanto, eu acho que qualquer equipa portuguesa tem dificuldade a jogar com qualquer equipa alemã. Porquê? Porque isto já há muitos anos que acontecia. É evidente que agora há um conhecimento profundo das equipas sobre os adversários e eu penso que o Sporting, o ano passado, tivemos na Alemanha a defrontar uma equipa ao nível desta, ou melhor ainda que esta, e o Sporting teve uma reação muito boa, perdeu por 1-0, mas foi um jogo muito equilibrado, onde podíamos até chegar ao empate, e depois em casa ganhámos de forma categórica ao Borussia Dortmund,
por 3-1, que de facto foi um jogo grande. E o Sporting, para ganhar estas equipas, sabe que tem que fazer um grande jogo. E eu acho que os jogadores estão com capacidade. Outra coisa é a força mental, que é importante. O cansaço muitas vezes está aqui. E o cansaço, eu acho que os jogadores, sendo forte mentalmente, o cansaço nunca passa dos limites. Porquê? Porque vários jogadores jogam. As pessoas às vezes dizem que os jogadores precisam descansar. Mas porquê é que não descansam todos? Porquê é que uns podem jogar e outros... Há jogadores que não descansam nem um jogo. Portanto, se for uma coisa muito séria, os jogadores têm que descansar todos. Eu acho que não, acho que é mental. A força mental. E o jogador, eu digo porque eu fui jogador, eu digo que ninguém gosta de ficar de fora. E jogar um jogo destes, toda a gente cá está ansioso para entrar em campo. É evidente que ao princípio podem estar ali, mas quando a bola começa a rolar, esquece tudo e o cansaço desaparece. E eu acho que jogar um jogo na Champions deve ser o orgulho de qualquer jogador. Quem vai ficar de fora é certo o capitão do Eintracht Frankfurt, portanto uma baixa importante para a equipa alemã. É o jogador mais experiente desta equipa, marcou um golo agora, embora com ressalto num defesa, traiu o guarda-redes, mas é um jogador box-to-box que é muito bom e, acima de tudo, pela sua experiência. Não joga, naturalmente que eles terão outras soluções, mas é sempre importante não jogar os melhores. O Sporting regressou aos triunfos com uma vitória sobre o Estoril Praia e vamos às declarações de Ruben Amorim no rescaldo ao triunfo leonino. Em relação à exibição, fomos muito consistentes. Controlámos sempre muito bem o jogo, uma primeira parte com mais qualidade, onde tivemos mais oportunidades, mas mesmo na segunda parte em que baixámos um bocadinho até por causa do vento, e não só por isso, também as duas derrotas fizeram-se sentir um bocadinho ali no início da segunda parte, quisemos manter o resultado, mas mesmo assim tivemos as melhores oportunidades, tivemos várias ocasiões em que podíamos decidir melhor e, portanto, é uma vitória claramente justa contra uma equipa que tinha mais 3 pontos que nós, com muita gente jovem com bastante talento, mas nós controlámos sempre e que eu me lembro só no início até do jogo, com 2 jogadas em que nós é que damos as oportunidades ao Estoril. De resto, penso que fizemos um jogo consistente. Vitória na Amoreira por 2-0, com o Sporting a regressar assim aqui aos triunfos no Campeonato Português e que também traz motivação à equipa para o que vai acontecer nos próximos jogos, porque trabalhar sobre vitórias, também é aquilo que temos vindo a falar, é sempre melhor para as equipas. E neste caso foi uma vitória consistente e voltámos a não sofrer golos, coisa que o treinador também tinha dito na penúltima conferência de imprensa, que era um objetivo para este jogo, e por isso diria que foram vários objetivos cumpridos, o que dá a moral necessária para encararmos este jogo da Champions. De destacar também, diria, as 2 assistências do Pedro Gonçalves. Já tínhamos falado aqui de que ele, no segundo ano, participou em tantos golos como no primeiro. A grande diferença é que no primeiro ano marcou 23 golos e teve 3 assistências, no segundo ano marcou 15 e fez 11 assistências. Neste jogo, já ter feito as 2 assistências, eu fico feliz se o Pote não marcar e continuar a assistir desta maneira. O segundo golo, o do Edwards, diria a palavra que me vem agora à cabeça, é engraçado ver a forma como, mas é muito isto que o Pote é também dentro do campo, que ele quando arranca no limite completamente da defesa, já estava a olhar para o lado e a dizer que não estava fora de jogo enquanto corria e faz aquele passe de bandeja para o Edwards, que tem a frieza necessária também para tirar o guarda-redes da frente e também dar obviamente os parabéns pela estreia do Santos Justo a titular e coroa essa estreia com um golo de canto onde se desmarca muito bem do defesa que o estava a marcar. Por isso também concordo obviamente com o Ruben Amorim, acho que estivemos mais fortes na primeira parte do que na segunda, mas no cômputo geral acabámos de fazer uma exibição muito consistente.
Curiosamente, são dois reforços, um pouco mais antigo do que o outro, a darem a vitória ao Sporting, e percebe-se que a integração no Sporting também, com os jogadores a sentirem-se bem, a gostarem de fazer, a jogarem ao lado dos companheiros, a mostrarem isso mesmo, como se viu neste jogo. Manuel, esta foi uma partida em que o Sporting regressa às vitórias. O que é que achou deste jogo? Gostei muito acima de tudo, porque o Sporting vinha de 2 resultados negativos e naturalmente a cabeça dos jogadores muitas vezes vai com esse pensamento. Mas a forma como eu vi o Sporting entrar, eu disse, temos equipa e vamos ganhar este jogo. Eu vi o jogo ao vivo e de facto o Sporting entrou a abafar totalmente o Estoril. O Estoril nunca teve hipóteses de saídas de contra-ataque, nada. Teve uma oportunidade de gol, foi um desentendimento entre 2 jogadores do Sporting, mas de resto foi o Sporting que dominou totalmente e teve oportunidades de gol. Mas eu queria realçar, porque eu gosto destas coisas, eu sou um fã incondicional da inteligência e da forma como se trabalha com a bola. E queria realçar o gol do Santos Justo, o Miguel já falou, foi um grande gol, mas o segundo para já é o movimento do Pedro Gonçalves na direita e de primeira, quase de primeira, fez um passe rasgado a cortar para o Edwards, e aqui é que eu dou a importância a isto. É que é muito difícil dominar aquela bola. A forma como ele dominou, com um adversário muito encostado a ele, a forma como ele dominou, ele amorteceu a bola e colocou-a no lado esquerdo, que é o seu melhor pé, para driblar o guarda-redes, que o guarda-redes fez-lhe a mancha, mas ele teve a frieza de sair e encostar com subtileza um gol. Eu sou um fã destes golos. Porquê? Porque as pessoas pensam que isto é fácil, mas não é. É muito difícil. A velocidade que a bola saiu dos pés do Pedro Gonçalves, é muito difícil ter aquela recepção. E ele teve com uma classe extraordinária. Portanto, e o Sporting depois... Mas a bola para lá chegar também tinha que ir àquela velocidade. Tinha que ir àquela velocidade. É isso mesmo. Tinha que ir mesmo com aquela força. Sim, o passe é perfeito, mas vai com muita intensidade, mas se fosse devagar, era interceptada pelo defesa. Logicamente. Isso era, Miguel, tantos anos também já percebes alguma coisa disto, mas eu acho que a segunda parte não foi tão bem conseguida como ele disse, como o Ruben disse, mas nunca tivemos esse sobressalto. Eu estava na bancada a sentir a confiança de que o Sporting nunca perderia aquele jogo, porque o Sporting teve sempre o jogo controlado e podia ter dilatado até na segunda parte. Mas foi uma boa reação aos 2 resultados adversos e, portanto, acho que a equipa reagiu bem e é assim que tem que ser. Os campeões fazem isto. Importante também para a moral de Santos Justo, que conseguiu, no jogo em que é titular, também marcar. Muito importante para ele. E eu acho que o Santos Justo é um jogador... Ele ainda não fez 90 minutos. O Ruben, mesmo assim, neste jogo, tirou-lhe ali nos últimos 14 minutos. Porquê? Porque ele sente que ainda não está preparado para jogar os 90 minutos. Mas eu estou convicto de que daqui por 2, 3, 4 jogos ele vai ser uma excelente aquisição, porque ele é muito rápido, tem qualidade com a bola nos pés, tem já noções da forma como o Ruben trabalha o modelo de jogo dele, já tem noções, eu senti isso dentro do campo, ele sempre preocupado a fazer aquilo que normalmente os colegas faziam, e ele cá de fora se calhar viu isso, e o Ruben também lhe disse como é que tinha que fazer, e portanto, e depois qualidade passa à distância também, portanto é um excelente reforço e espero que ele comece agora a jogar sem qualquer tipo de problema para demonstrar que de facto foi uma grande opção do Sporting contra tal.
E já agora ele teve a percentagem de passos na primeira parte, acho que atingiu os 100%, ou seja, não falhou qualquer passe e chegou ao final do jogo com 97 ponto qualquer coisa de passos acertados, ou seja, demonstra também a sua qualidade técnica, além da velocidade que o Manel tinha dito, esta capacidade de passar a bola e de não a perder, de a passar bem aos seus colegas de equipa. E se existisse uma percentagem de os adeptos que aplaudiram a St. Just quando foi substituído, eu diria que foi de 100%. Vamos para o raio-x da arbitragem. Raio-x da arbitragem a ter início agora com Pedro Azevedo a entrar em campo, mais uma vez a ser chamado para falar agora do primeiro lance ao minuto 11. Queres descrever este lance e explicar também? Sim, claro. Portanto, o lance entre Nuno Santos com o Rodrigo Martins na área do Estoril. Portanto, um pontapé de canto batido pelo Edwards. A bola atravessa a área de baliza e nesta fase o Rodrigo Martins e o Nuno Santos estão meio embrulhados, a agarrar-se mutuamente. A bola, ao atravessar, o Nuno Santos tenta perseguir a bola. No entanto, acaba por chocar com o adversário, com o Rodrigo Martins, que tinha a posição ganha, estava parado, portanto não comete nenhuma infração, foi um choque casual. Fez bem o Manuel Oliveira em deixar prosseguir o jogo. Passamos para o segundo gol do Sporting, minuto 21, um lance legal? Sim, portanto há aqui duas situações, uma situação para análise, o lance em si, o Porro faz um passe para o Pedro Gonçalves, que depois faz o cruzamento para o Edwards. Aqui a questão que se colocava era a posição do Pedro Gonçalves no momento do passe do Porro, que no lance ao vivo deixa algumas dúvidas, no entanto, após a análise do VAR, foi possível verificar que no momento do passe de Porro o Pedro Gonçalves encontrava 71 centímetros atrás da linha do penúltimo defensor. Portanto, claramente em jogo, a boa decisão do árbitro assistente em campo, depois validada então pelo VAR. Na segunda parte, amarelo exibido a Rochinha, minuto 78, foi bem exibido? Não, digamos, terá sido eventualmente o erro mais visível de Manuel Oliveira neste encontro. O Rochinha, de facto, agarra um adversário, mas ainda na zona defensiva do Estoril. Portanto, não se tratou de um agarrão ostensivo, não cortou uma jogada de ataque prometedor. Portanto, na minha opinião, o amarelo foi claramente excessivo, não se justificaria neste lance. Como se pôde verificar, não houve assim grandes casos de arbitragem nesta partida, mas no que diz respeito aos amarelos, nomeadamente entre o minuto 79 e 93, foram exibidos mais 7 cartões, num total de 12 neste jogo. Justifica-se, Pedro? Digamos que o motivo que levou à exibição dos cartões, de facto, existiu e, portanto, foram cartões amarelos exibidos de parte a parte. No entanto, fica a sensação de que o Manuel Oliveira, sendo um pouco mais proativo, nomeadamente na gestão das picardias entre os jogadores, poderia claramente ter evitado a exibição de muitos destes cartões. Como disseste bem, o jogo não teve muitos lances relevantes para análise, de pontapé de penalti, de eventual expulsão. Portanto, a arbitragem, no fundo, acaba por não ter impacto no resultado, fica esta pequena pecha. O Manuel Oliveira talvez devesse ser mais proativo e evitar, e desta forma conseguiria evitar alguns dos cartões amarelos que foram exibidos. Qual é a nota? Nota 3. Muito bem, Miguel, relativamente a esta questão dos amarelos, realmente foram exibidos muitos amarelos num curto espaço de tempo. Justificável por aquilo que aconteceu em campo do que... Na minha opinião foi um pouco excessivo ver tantos cartões, acho que foram 7 para o Sporting e 5 para o Estoril, se não estou em erro. Parece-me excessivo para o jogo que existiu, mas apenas isso também. Acho que depois no final temos que ver se acaba depois por ser muito penalizador ou não para as equipas este número exagerado de cartões, mas pareceu-me apenas isso, que o critério a partir de certa altura foi muito duro, ou seja, foi por cada lance parecia que havia um amarelo. E apesar do Pedro ter esta visão sobre as regras do jogo, eu confesso que há outro tipo de gestão que eu prefiro ver e acho que não se resolve tudo a dar cartões amarelos aos jogadores. Pedro, olhar para a quinta jornada é olhar para uma jornada com vários casos polémicos, nomeadamente em outros jogos, porque como podemos ver neste aqui,
foram poucos os casos de arbitragem, jogos do Benfica e do Braga, por exemplo, e se houver uma comparação no que diz respeito aos lances de grande penalidade, o que é que te pareceu daquilo que viste, daquelas infrações ou não infrações, consoante a tua análise? Sim, no caso, temos o lance do Benfica-Vizela, temos o lance do Braga-Guimarães. Houve muita tendência para fazer comparação, embora não existam dois lances exatamente iguais. Analisando o lance do Benfica-Vizela, ao contrário do que li muito esta semana, a minha opinião é de que o pontapé de penalti foi mal assinalado. Existem vários fatores que ajudam a análise de um lance de pontapé de penalti ou não pontapé de penalti. Um deles é a questão do ressalto, ou seja, da bola inesperada. No caso do Benfica-Vizela, há de facto um ressalto nas costas do jogador e a bola posteriormente vai ao braço. Outra situação é a postura do braço do próprio jogador. Portanto, se o braço estivesse ao nível do ombro ou acima do nível do ombro, a mão, braço, seria um fator que apontaria para pontapé de penalti. Neste caso, o jogador nem tem o braço aberto ostensivamente, tem o braço recolhido, não está excessivamente afastado do corpo, até pelo movimento de rotação que o jogador estava a fazer. Há pouco discutíamos que o jogador não consegue desmontar os braços, nem é um matraquilho para jogar de braços colados ao tronco. Portanto, o braço não está numa posição anormal para o movimento de rotação que o jogador fez. Li muito sobre o aumentar a volumetria de forma natural, mas isto só acontece quando existem aqueles fatores que eu mencionei há pouco. Braço elevado, no mínimo ao nível do ombro, braço completamente aberto. Não acontece neste lance, portanto, quanto a mim, não há volumetria anormal no posicionamento deste jogador para o movimento que ele estava a fazer. Portanto, isto leva-me a dizer que o pontapé de penalti, na minha opinião, não é bem assinalado. E acaba por existir, por isso, Miguel, uma influência no que diz respeito às contas da Liga, ainda que numa fase prematura, mas a verdade é que foi definitório para o resultado do encontro. Lourenço, da mesma maneira que elogiei a arbitragem nos jogos do Braga e do Dragão, onde nós perdemos pontos, tenho que dizer que esta não foi uma arbitragem feliz. E acho que há mais do que um lance que podemos analisar, até para esclarecer ou tentar esclarecer algumas dúvidas que possam existir. Antes desse lance do penalti, há outro lance com o Gonçalo Ramos e o guarda-redes, se não estou em erro, e um defesa da equipa adversária. E apesar do Gonçalo Ramos ter sido expulso nesse lance, vamos começar por analisar a falta que não existe. Ou seja, não há nenhum penalti, há um contacto entre dois jogadores e, como temos dito várias vezes neste programa, o futebol é um jogo de contacto e não é por dois jogadores entrarem em contacto com o outro que um faz necessariamente falta ou que faz necessariamente uma simulação. Isto para dizer que nesse lance, para mim, não existe penalti, mas também não existe simulação do jogador do Benfica. O Fábio Veríssimo acaba por expulsá-lo. Eu confesso que pensei que pudesse ter sido por palavras ou alguma coisa, mas acho que o que está no relatório do árbitro é uma simulação e aí discordo da decisão, mas não discordo da não amostragem da não marcação da grande penalidade. Mas também esclarecer que, e acho que o Pedro pode espero eu que confirme aquilo que eu estou a dizer, mas sendo um lance de amarelo, independentemente de ser o segundo amarelo, sendo um lance de amarelo, o VAR não pode intervir ou não deve intervir segundo as leis de jogo. Já no segundo lance que o Pedro estava a falar, já temos um caso diferente. Eu compreendo, se quiseres, a velocidade a que o lance é tudo muito rápido, compreendo que o árbitro vá ao engano e que veja um corte com o braço e que marca a grande penalidade. Compreendo isso, compreendo esse erro. O que não compreendo é que o VAR, que está na cidade do futebol, com as câmaras, que não veja que a bola é um ressalto, porque a partir do momento em que bate primeiro nas costas, torna-se um ressalto e depois, enfim, tudo é um bocadinho mais estranho. Há inclusivamente alguns
alguns especialistas que no passado já tinham feito esta referência, que agora mudaram de opinião, mas as coisas são como são. Se a bola ressalta e vai para o braço posteriormente, deve ser considerado um ressalto e não uma mão propositada e, como tal, não deveria ter sido marcada a grande penalidade. Tendo sido marcada a grande penalidade, é óbvio que o Benfica foi beneficiado e que os concorrentes diretos do Benfica, que neste caso o Sporting, que é o que me diz respeito, foi prejudicado por essa decisão. Manuel, o que é que achou desta quinta jornada? Esta quinta jornada, muito bem. Se tivesse alguma influência no Conselho de Arbitragem, que nunca tive, nem tenho esperanças em ter, eu se calhar fazia uma coisa aos árbitros portugueses, colocava-os numa sala durante uma semana a ver jogos da Inglaterra. E para ver que estes penaltis marcados aqui na Inglaterra é para as pessoas rirem, é de gozo, as pessoas gozam com isto. Isto é impossível marcar um penalti. E eu agora vou dizer porquê. Qualquer jogador que aborde um lance e que vira as costas à bola não tem intenção nenhuma de pôr a mão à bola. Eu hoje ouvi eu acho que ele nunca foi árbitro, eu não me lembro dele como árbitro, mas hoje ouvi uma vergonha. Ele a discutir ali com outros árbitros e a dar uma versão vergonhosa. E, portanto, aquele penalti nunca é penalti em lado nenhum no mundo. E na Inglaterra os espectadores riam-se. E aqui também se riram. Muitos se riram, de certeza. Porquê? Porque é no último minuto, já passava da hora até, e ele estava à espera de um lance confuso. Naturalmente que o Benfica foi beneficiado neste jogo. E tal qual como foi beneficiado no jogo com o Passos Ferreira. Porque aquilo também não é penalti em lado nenhum. Não é penalti em lado nenhum. O guarda-redes sai, soca na bola, o jogador simulou, mandou-se para o chão agarrado à cabeça e ele marcou o penalti. Portanto, por este andar, o João Mário vai ganhar a bola de prata em penaltis. Portanto, eu acho que não é nenhum penalti. Eu sou apologista de o jogo de futebol é um jogo de contacto. O jogo de futebol só há penaltis quando há intenção de cortar um lance e ali não houve intenção nenhuma do jogador cortar o lance. As pessoas viram as costas à bola, a bola bateu-lhe no braço e ainda lhe bateu nas costas primeiro. Primeiro nas costas e depois no braço. Oh, Miguel, mesmo que batesse no braço, nunca se deve marcar. Eu vi um jogo agora na Inglaterra e as pessoas podem confirmar isso. Em que o Tottenham... Vimos um jogo em Portugal, em Braga, onde a bola foi direto ao braço e o árbitro não marcou. Não marcou, em Braga. Mas neste caso em concreto, e referindo apenas, a grande questão é que a bola bate primeiro nas costas, como tal é um ressalto. Mas eu acho que nem nas costas não há intenção. Mesmo que não bata nas costas, bata aqui no braço, nunca pode ser marcado penalti. O ressalto ajuda à decisão de não marcar o penalti. Mas nós não podemos estar com estas dúvidas todas. Eu acho que esse é o problema. Porque as pessoas querem dúvidas. E eu hoje ouvi esse árbitro a explicar, contra a vontade dos comentadores que estavam lá, e ele arranja sempre... Isto da volumetria, é melhor acabar com a volumetria. A volumetria que vai dar uma volta. Isto é tudo uma tanga da volumetria. É uma palavra bonita, mas é tudo uma tanga. A volumetria, qual é a volumetria? Isto não há volumetrias. Está a intenção de pôr a mão à bola ou não pôr o braço à bola. E os árbitros têm que saber distinguir. Agora, há muitos clubes que não querem isso. Não querem. A Inglaterra gozam connosco se estes penaltis passarem lá. E mais. E o penalti do Porto no Rio Ave é a mesma vergonha. Estavam a perder 3-0, mas marcaram o penalti. O Taremi é que falhou. Foi a mesma coisa, virou as costas à bola, bateu-lhe no braço, penalti. Mas só fazem isto. Ao Braga não marcaram, por exemplo. Portanto, eu acho que tem que, de uma vez por todas, os árbitros ver quando é que há intenção de fazer uma falta ou não há. E isso não querem, isso não interessa a muitos clubes.
Aqui a questão dos critérios que nós analisámos, a situação de ressalto, bola inesperada, o posicionamento do braço, se está aberto, se não está, se está acima do ombro ou não, isto ajuda a retirar um bocado a subjetividade aos lances e ajuda os árbitros na análise dos mesmos. Como o Miguel disse bem, em campo não é tão fácil como nós estando aqui sentados. Acho que se percebe o erro e é sempre percebe-se o difícil tomar a decisão ali, aí acho que há mais o benefício da dúvida. Mas o VAR também existe por causa disso, exatamente para proteger os árbitros destas decisões. Por outro lado, o VAR, tratando-se de uma questão, de um lance de análise subjetiva, se o braço causou uma volumetria não natural ou não para a movimentação ou não, acaba por restringir também aqui o espectro de intervenção do VAR no lance. O VAR, a grande questão da intervenção ou não, neste caso do VAR no lance, tem a ver com aquilo que nós aqui todos dissemos, e tu disseste muito bem há bocado, que foi a bola bate primeiro nas costas. Batendo primeiro nas costas é um ressalto. Sendo um ressalto, não deve ser marcada o pontapé de grande penalidade, ponto final. Para mim, não havendo intenção de fazer as coisas, não pode haver a pena. Antigamente era assim. Isto agora vão buscar estas palavras, e a volumetria, mais baixo, mais cima, mais abaixo, abre mais... Antigamente não havia nada disto. Agora estão a arranjar isto, que isto é para beneficiar quem eles querem. As decisões e depois os VARs. Eu acho que o VAR devia ser mais interventivo. Não só... Até numa expulsão devia de ser interventivo. Mas numa expulsão pode. Não pode haver uma expulsão em segundo amarelo. Amarelos não, sim. Em segundo amarelo não pode porquê? Pode chamar a atenção. É o que está... Só uma entrada grave e o árbitro pode não ver. Não, mas para amarelo não está no espectro de intervenção do VAR, não está num dos pontos. Mas o protocolo tem que ser mudado. Pá. Pronto, isso é outra situação. O protocolo, pá. Tem que se mudar isto. Mas não podem ser os árbitros em campo ou na cabine a mudar o protocolo. A verdade esportiva, cada vez está... Nós estamos todos a desconfiar disto tudo. E para haver verdade desportiva, para a gente não desconfiar de nada, é as coisas serem mais claras. Claras. Mas não é para o Sporting, é para o Sporting, é para o Benfica, é para o Porto, é para todos os clubes. Até para os pequenos. Do VAR os pequenos são sempre mais prejudicados. As comunicações. As comunicações do áudio do VAR, sendo públicas, ajudaria nesse tema também. Sim. Então um jogador dá um soco sem o árbitro ver. Dá um soco sem o árbitro ver, dá um soco. Foi quase, Manela. Quase. Dá um soco. E depois o VAR não pode chamar a atenção? Aí deve chamar, porque dar um claramente, soco, é uma expulsão, agressão. A agressão é vermelho, por isso o VAR pode chamar. Enquadra-se no protocolo do VAR, sim. Bom, com soco ou não, chegámos ao fim. Sem soco. Sem soco. Chegámos ao fim de mais um Raio-X. Pedro, Manuel e Miguel, muito obrigado pela vossa presença e também, assim, que está em casa, como sempre, foi um gosto tê-lo connosco.